Vereadores, na tribuna, a vereadora Estela Balardim. Bom dia a todos e todas, colegas vereadores, colegas vereadoras, bom dia à mesa. Eu gostaria de dar continuidade, não é o assunto que eu vou falar, mas que o vereador Fantinel estava falando, em relação à questão da aplicação das emendas que nós conseguimos para o nosso município durante o decorrer dessa legislatura. Eu consegui, junto à deputada Denise Pessoa, uma emenda de mais de R$1 milhão para a construção de um ginásio poliesportivo no bairro Campos da Serra, que quem conhece, a maioria de nós conhecemos, é um local que tem muita carência do poder público. A gente só tem lá uma UBS, que é responsável por atender todas as demandas que são tamanhas, porque é tamanha a vulnerabilidade daquele local. E mesmo assim, mesmo a gente já tendo o projeto finalizado, pois no início do ano passado eu estive na prefeitura vendo o projeto feito, projeto 3D, bonito, a gente não tem a aplicação dessa emenda. E eu queria entender, de fato, por que isso acontece. E não acontece só nessa questão. Todas as emendas disponibilizadas pela deputada, majoritariamente, elas não foram aplicadas, inclusive as que são de saúde. E daí a gente pega a incompetência da secretária, sim, que pega e deixa muito a desejar quando faz e toma diversas ações sem diálogo com a população. E daí eu já entro no meu assunto, que é falar sobre a região da Parada Cristal, loteamento Balardim, Recanto das Cascatas. A gente pega ali, o seu Otacílio, inclusive, usou o exemplo de que eles são atendidos, referenciados na UBS do Eldorado, que de fato, para o Parada Cristal, em razão do transporte público, fica mais acessível. Os moradores de Santa Bárbara, tendo uma rua, inclusive, de Santa Bárbara, que é a mesma rua da UBS de Ana Rec, também são atendidos no Eldorado. E agora os moradores do Eldorado, os moradores da Parada Cristal atendidos no Eldorado, começaram a receber nas suas receitas que eles serão atendidos em Ana Rec. Eu não consigo entender. A gente quer dificultar mesmo o acesso da população à entrada do Serviço Único de Saúde, do SUS? É isso? A gente não disponibiliza, tem uma prefeitura que não disponibiliza transporte público adequado. A gente tem uma prefeitura que muda as UBSs de referência dia a dia das pessoas, deixando elas confusas aonde elas vão ter o seu atendimento adequado e deixando elas com dificuldade de acesso, a partir do momento que essa troca, que essa alteração não é feita em diálogo, não é feita com a participação da comunidade. Então, sim, eu acho que a gente precisa aqui colocar essa crítica, porque se teve uma secretaria que não conversou, não dialogou com a população, foi a Secretaria de Saúde, que mesmo investindo mais do que o teto, mais do que o mínimo estabelecido em lei, não conseguiu resolver os problemas da nossa cidade, os problemas de saúde da nossa cidade, porque a atenção básica está abandonada em Caxias do Sul. Mas eu quero aproveitar o restante desse tempo para parabenizar o presidente do bairro Parada Cristal, Otacílio, que veio aqui, se posicionou muito bem em relação às demandas, não falando só apenas da sua comunidade, mas de toda a região. De fato, a gente precisa olhar para aquela região com muito carinho. O vereador D'Ambrosio não está aqui agora, mas ele também tem bastante envolvimento e sabe que uma das principais preocupações que a gente tem é em relação ao processo da regularização fundiária. E eu quero aqui reforçar a questão do Parada Cristal, que está há 7 anos com o seu processo trancado na SMU. Então é isso. Não é culpa dessa gestão de agora, mas pode ser mérito dessa gestão de agora solucionar essa questão.
é muito importante a gente pensar que a regularização fundiária, principalmente quando os moradores e moradoras de uma comunidade pagaram para ter ela, é importante que ela seja efetivada. Que a gente não deixe que empresas frágeis em Caxias do Sul se estabeleçam nesse discurso da regularização e acabem, vou usar esse termo mesmo, passando a perna nos moradores. A gente não pode, enquanto poder público, enquanto legislativo, o executivo não pode deixar isso acontecer. A gente tem que garantir a proteção da população nesse processo de regularização. E a gente não pode também admitir uma regularização trancada na SMU há 7 anos. Há 7 anos eles terminaram de pagar a regularização. E há 7 anos eles aguardam a efetivação disso. Mas, como aqui também é um espaço da gente comemorar as nossas vitórias, comemorar as nossas conquistas, eu quero dizer que através de muita luta, de muita mobilização popular, a gente conseguiu diversos avanços para aquela região. A gente tem um dos primeiros avanços que nós conseguimos durante essa legislatura, que foi o aumento dos ônibus de 3 horários para 10, ainda longe de serem o suficiente, ainda não dialogando com a necessidade da população, mas houve um aumento significativo e que fez a diferença. A gente também está tendo agora as obras de conexão da tubulação de água no Recanto das Cascatas, que era um loteamento que até então não tinha água encanada em suas casas, não tem iluminação pública, as ruas são em estados precários, mas agora a gente está tendo o patrulhamento dessas ruas, a gente está tendo esse processo da canalização da tubulação de água, o que é muito importante. A gente também está tendo no loteamento Balardim o processo de manutenção das ruas e da sanga, que, como muitos de nós sabemos, nas chuvas de maio, subiu tanto que invadiu praticamente 90% das casas do loteamento Balardim, deixando os moradores sem móveis, sem comida, sem a sua moradia, ou tendo a sua moradia fragilizada e não tendo a garantia de uma moradia digna. Então, a partir do momento que a gente começa a garantir a manutenção das ruas, a manutenção da iluminação, a gente começa a garantir, de fato, dignidade a essas pessoas. Mas aqui a gente não pode deixar de citar que a gente está com um problema na nossa iluminação pública. Esta casa aprovou a terceirização da iluminação pública com o argumento de que isso iria melhorar. Em relação ao tempo de espera para troca de lâmpada, não melhorou. Em relação às lâmpadas de LED, iluminam muito mais, dando muito mais segurança, inclusive, para os moradores e moradoras que transitam no escuro em suas comunidades. Mas tem muita lâmpada que já está queimada, né, vereador Felipe? Infelizmente. E daí eu fico pensando, a gente não, eu votei contra. Mas quem votou favorável aqui? Votou com o argumento de que essa era a solução da iluminação pública de Caxias do Sul. Mas as nossas lâmpadas já estão queimando, gente. Não estão sendo trocadas. A gente tem lâmpadas no Parada Cristal que há mais de 2 anos está sendo feita a solicitação e ainda não foi trocado. Qual é a dificuldade de trocar lâmpada? E eu falo mais uma vez, lâmpada não é só iluminação pública, é segurança pública. A gente tem muitos moradores dessa região que trabalham na JBS e que voltam no 3º turno. Saem de madrugada, voltam de madrugada para suas casas. E a gente está falando de uma comunidade que está no escuro. A gente fala aqui do Balardim, do Recanto das Cascatas, que nem tem a iluminação, do Parada Cristal, do Parque dos Pinhais. Então, para finalizar, eu quero usar outro momento para falar especificamente do Parque dos Pinhais, mas é um bairro que precisa muito da nossa atenção, um loteamento que precisa muito da nossa atenção,
porque aquela entrada, ela é muito perigosa, gente. Quem sabe como é a entrada deste loteamento, sabe o quão perigoso e temerário é para os moradores terem que acessar o seu bairro através daquele local. Então, a gente precisa olhar com carinho, com atenção, e que as obras e avanços que estão sendo realizados nessa região não sejam apenas eleitoreiros e se mantenham agora e durante os próximos 4 anos que estão por vir. Muito obrigada.